No cinema, estas são as formas perfeitas de morrer. Bem-vindos ao Watchmojo.com e hoje iremos conhecer as nossas escolhas para as 10 decisões menos inteligentes em filmes de terror. Para essa lista, vamos focar em escolhas que levaram à morte ou a caos geral. Avisamos desde já que não vamos incluir cenas cômicas, como a morte de Bill Murray em Zoobyland. Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray. Número 10, Heroína ou Demônios? A Noite dos Mortos-Vivos. Naturum Demonto, o livro dos mortos. Estas palavras podem não ser muito apropriadas para alguém que está combatendo um vício de heroína no meio de uma floresta. Mas na adaptação da clássica saga de terror, Eric toma a decisão de ler um livro encadernado com pele humana, que está escrito com sangue. Alerta spoiler, a Maya terá mais coisas para lidar do que apenas drogas, graças à curiosidade de Eric. I read a passage from that book. It was some sort of prayer. I released something, David. I released something evil. Da próxima vez que você tiver que escolher entre Naturum Demonto e heroína, é melhor escolher a droga, pelo menos no cinema. I will feast on your soul. Número 9. Todo aquele trabalho. O segredo da cabana. Apesar do bom enredo, essa colaboração entre Joss Whedon e Drew Goddard tem uma falha fatal que não pode ser ignorada. The gods that used to rule the earth. As long as they accept our sacrifice, they remain below. But the other rituals have all failed. Mari e Dana sobrevivem a um ritual caótico e acabam num elevador secreto, após arquitetarem um plano para agradar aos deuses. Apesar de parecer um dilema difícil, o casal facilmente destranca a fechadura, para depois libertar os monstros diante de um grupo de trabalhadores surpreendidos. Todo aquele trabalho para depois ter um sistema de segurança tão pouco eficiente. Não podemos esquecer o questionável salto de moto do Kurt, mas de certa forma isso até faz mais sentido. I'm coming back with cops and choppers and large guns and those things are gonna pay. Número 8, de forma nenhuma uma caverna para ser descoberta, Abismo do Medo. So, have you done this case before? No, but they're only level 2, but quite safe, don't worry. Tendo em mente o que acontece à família de Sarah no início de Abismo do Medo, seria de se esperar que Juno tivesse aprendido a lição quando o assunto é explorar o exterior. Segurança primeiro. Mas isso é cinema, e se vamos levar os nossos parentes queridos para um passeio, mais vale ser aventureiro. Claro, Juno não contou a ninguém a verdade por trás das cavernas inexploradas. Por isso, naturalmente, o grupo se viu numa emboscada, que incluía lutar contra criaturas conhecidas como os rastejantes. E já sabemos o que acontece depois. Número 7. Corre, Ellen, corre! Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Quando você está sendo perseguido por uma sombra preta armada com um gancho gigante e que parece bem experiente no que faz, a melhor escolha é continuar fugindo. Tipo, fugir da morte certa. No entanto, no filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, a bela Ellen Shivers deixa-se distrair por uma banda que está marchando e compromete a sua segurança. Ela para de repente e não é para olhar para o celular. Ela para porque é assim que as loiras morrem em filmes de terror. E é por isso que as pessoas gritam para objetos inanimados em público. Número 6. Mãos na Caixa. Jogos Mortais 2. Para o segundo filme da saga Jogos Mortais, Dixon planeja mortes lentas e dolorosas, mas tal como um cavalheiro, ele informa as vítimas de que as soluções para a situação em que elas se encontram estão espalhadas pela casa. Quando Harrison chega a uma caixa de vidro, não está tão consciente como gostaria de estar. Se tivesse tirado tempo para processar bem a situação, teria reparado que a chave que lhe daria liberdade estava mesmo ali do seu lado. Não é uma decisão muito sensata, Harrison. Tal como Lawrence a serrar o próprio pé no filme original, ao invés de usar a sua camisa para chegar ao telefone. Número 5. Revolta contra a máquina. Extermínio. I know who you are. I know what you think you're doing. You don't want to get hurt. Keep your mouth shut and don't move a
Assim como o aquecimento global, algumas pessoas se recusam a acreditar em cientistas. Apesar dos avisos feitos logo no início do filme, um grupo de ativistas toma uma decisão surpreendentemente idiota. Os chimpanzés revoltam-se contra o sistema, dando nome ao filme e fazendo com que os espectadores odeiem ativistas pelos direitos dos animais, o que não é a coisa mais fácil de conseguir. Eles deram mesmo cabo de tudo e conseguiram nos encher de raiva. Número 4, com umas maçãs a menos, Pânico. Agora podemos olhar para essa cena em retrospectiva e rir, sabendo que atualmente sabemos sobre a saga. Mesmo assim, é o exemplo perfeito de como mais decisões podem pôr até o espectador mais calmo espumando pela boca, seja dentro ou fora de uma sala de cinema. O filme começa com Casey Becker recebendo uma ligação no telefone. Independente do que é dito do outro lado, a protagonista parece não conseguir desligar o telefone para ligar para a polícia. Listen, I am 2 seconds away from calling the police. They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. Temos que elogiar Drew Barrymore por uma interpretação honesta, apesar da sua personagem parecer ter uns parafusos a menos. I'm calling the police. Número 3, tortura pornô, O Chamado. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? Se o filme Pânico fez os espectadores rirem e chorar, essa adaptação japonesa do filme clássico de terror aterrorizou a audiência. No centro do enredo de O Chamado está uma cassete, cujo conteúdo não deve ser visto, a não ser que o espectador queira morrer. That tape didn't scare you? No, not really. Sorry. Tal qual ninguém pode desviar o olhar de um desastre, as personagens do filme têm a curiosidade de saber o que está acontecendo na misteriosa gravação, como se soubessem que a certo ponto, uma menina assustadora fosse saltar da televisão e levá-las à força para o inferno. Porque é isso mesmo que acaba acontecendo. Moral da história, talvez seja melhor você largar o controle e ir ao ginásio, por exemplo. Número 2. Eu fiz aquilo? O Nevoeiro. Gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Talvez esse seja um dos momentos mais agonizantes do cinema. Um homem chega a uma encruzilhada após o nevoeiro causar estragos, mas mesmo assim a sua fuga significa a morte da sua equipe inteira. There's 5 of us. Sendo um cidadão de primeira que executa um homicídio em série, do qual apenas sobrevive porque ficou sem balas. Mas surpresa! A guerra acabou e o exército dos Estados Unidos aparece e completa o trabalho de David. É isso que chamamos de falta de sorte. Antes de revelarmos o primeiro lugar, ficam aqui algumas menções honrosas. Into the creek, yes. It was useless. I kicked that into the creek. Where? Here? Here? Right there! Hey, these things don't leak, do they? Leak? Hell no. These things were made by the U.S. Army Corps of Engineers. Oh, fuck! Everyone help! Número 1. Desgoverno municipal. Tubarão. I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there, and it was the tooth of a great Quando white. os restos mortais de uma pessoa aparecem na costa, o presidente da Câmara não resiste à pressão das autoridades locais. We depend on the summer people here for our very lives. Ao invés disso, o político deixa o dinheiro falar mais alto, ignorando os avisos de pessoas que tinham avistado marcas de dentes de tubarão em cascos de vários barcos. E por isso o político decide não fechar a praia, porque afinal, eles apanharam o verdadeiro culpado, certo? Bem, na verdade não apanharam. Certos personagens e filmes de terror tomam decisões pouco inteligentes, mas em Tubarão, um homem orgulhoso não prestou atenção às provas e fez com que todos sentissem na pele a ira de um tubarão branco. Você concorda com a nossa lista?
Qual dessas é pra você a decisão menos inteligente na história de filmes de terror? Para continuar vendo as nossas listas, inscreva-se no watchmojo.com.